Salmo 92, no verso 12. Interessante. O Senhor quer falar conosco. Nós compartilhamos o Salmo 92, verso 12, há 2 semanas atrás. Texto que diz o seguinte: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão os átrios do nosso Deus. E esse mesmo justo que está plantado na casa do Senhor diz que vai acontecer com ele o seguinte na velhice. Olha lá no verso 14. Na velhice darão ainda frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Põe a mão no seu coração. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele revelação da palavra. A palavra diz muitas coisas para nós. Vamos orar para que possamos ouvir tudo que o Senhor deseja falar. Pai, nós oramos ao Senhor, nós pedimos a Tua palavra. Pedimos revelação, pedimos luz, entendimento espiritual. Espírito Santo, seja o nosso auxiliador na compreensão das Sagradas Escrituras. Ó Deus, nós nos abrimos para receber de Ti. Dá-nos ouvidos espirituais para compreendermos palavras espirituais. Livra-nos de sermos naturais. Ó Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, seja o nosso ensinador. Ó Deus, nós sabemos que a Tua palavra é poderosa para nos transformar, para nos inspirar e para nos alimentar. Fala conosco, é o que nós pedimos. Diga assim nessa noite: eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus. Eu creio, ela é viva, ela é eficaz, ela funciona, ela tem poder para transformar a minha vida. Eu me abro para recebê-la como luz no meu caminho, como alimento para a minha fé, como inspiração para a minha vida. Quantos estão inspirados para estar plantados? A palavra de Deus é muito inspirativa, encorajadora. Sabe, compartilhei com você há uns 2 domingos atrás sobre a vontade de Deus de que nós sejamos como a palmeira. Amém? A palmeira que floresce. É isso que diz o Salmo 92. E eu compartilhei com você algumas coisas que eu gostaria de recapitular e até mesmo ampliar de acordo com a leitura desse salmo. E eu falei para você que a vontade do Senhor é que sejamos como essa palmeira que floresce. Na verdade, ele diz: o justo é como essa palmeira que floresce. E aí nós vemos pelo menos 3 coisas muito valiosas de sermos como essa palmeira plantada na casa do Senhor. Eu não preciso dizer que está plantada na casa do Senhor, não. Então você vai ser como essa palmeira que floresce. É interessante sermos como essa palmeira que floresce. Aqui nós quero falar para você pelo menos 3 coisas. Veja, a primeira delas, essa palmeira que está plantada na casa do Senhor, ela vai dar fruto ainda na velhice. Mesmo na velhice vai dar fruto. Veja, então, para quem está plantado na casa do Senhor, não passou o tempo ainda. Não passou o tempo ainda. Porque veja, algumas pessoas ficam lamentando: não passou o meu tempo. Passou o tempo. Mas veja, se você está plantado na casa do Senhor, a Bíblia diz que na velhice ainda há de dar fruto. Olha para todo mundo, querido, verso 14. Na velhice ainda darão fruto. Por quê? Porque está plantado na casa. Na casa do Senhor. Quando você está plantado na casa do Senhor, ainda na velhice você vai dar muito fruto. Quantos querem envelhecer na casa do Senhor? Mas eu quero envelhecer plantado na casa do Senhor. Veja, isso tem que ser um propósito de vida para você. Você tem que fazer isso com um propósito de vida. Senhor, eu quero ficar velhinho plantado na tua casa. Quero ver meus filhos crescerem e eu vou estar plantado na tua casa e eles vão estar plantados também. Quero ver meus netos e eu vou estar plantado na tua casa e eu vou vê-los plantados na tua casa também. Quantos dizem amém a respeito disso? Veja, por quê? Porque na velhice você ainda vai dar fruto se você estiver plantado na casa do Senhor. Vai ter fruto.
Glória a Deus, irmãos. Nós sabemos, o propósito de Deus é que sejamos árvores que deem frutos. Mas a segunda coisa ainda nesse texto é que, além dessa palmeira, pelo fato dela estar plantada na casa do Senhor, desse justo que está plantado na casa do Senhor, ele floresce, ele dá fruto ainda na velhice, a Bíblia diz que eles serão viçosos. Sim ou não? A Bíblia diz que eles serão viçosos. Viçosos é sinônimo de verdejante. É uma palmeira verdejante, uma palmeira vistosa. Isso aponta para vitalidade, algo que você vê, enxerga vida. É interessante quando você olha uma árvore, ela está verde, cheia de folha verde, aquilo ali inspira. Não. Desde quando tiveram a chácara no Indignados, desde inspirativa aquela chácara, sim ou não? Por que é inspirativa? Porque todo lugar que você olha, você vê planta viçosa. Você vê ali um ambiente verdejante, é ou não é? Aquilo inspira, porque é vida. O contrário também é verdade. Se você entra no meio, né, de um cerrado, tudo seco, árvore retorcida, galho seco, tudo murcho, aquilo ali te inspira, irmão. Você sai dali abatido, não é? Ai, meu Deus do céu. Preciso ver um pouco de verde. Mas interessante, é só você ir para um lugar onde tem muito verde, aquilo te inspira a vida. A palavra do Senhor diz que vai acontecer isso com aquele que está plantado na casa dele. Vai ser como uma palmeira viçosa, que inspira vida. Que inspira, veja, isso fala de disposição, irmãos. A vontade de Deus é que você seja um homem e uma mulher dispostos. Amém. É que você seja um homem disposto. Veja, viçoso é oposto de murchidão. Dá uma olhada para o seu irmão, ver se ele está viçoso ou murcho. Dá uma olhada para ele. Já viu, irmãos? Tem irmãos que é murcho o tempo inteiro. Tem disposição para nada. Você chama ele, não, estou cansado. É ou não é? Você convida ele, não dá. O tempo inteiro. Não inspira vitalidade. Inspira murchidão. Está murcho. Veja, a vontade de Deus. É interessante, irmãos. Poderoso isso. Poderoso, porque quando você está plantado na casa do Senhor, te vem uma disposição sobrenatural para as coisas. Vem uma disposição sobrenatural. O contrário também é verdade. Quando você vai afastando, vai aparecendo uma nhaca, uma preguicite aguda. Sabe? O remédio para isso é você vir para a casa do Senhor. Porque é ali que você vai ser como essa palmeira viçosa, cheia de vida. Quantos dizem glória a Deus? Interessante, a palavra diz que essa palmeira que floresce, ela vai dar fruto ainda na velhice. Esse justo, ele vai dar fruto ainda na velhice, vai ser como uma palmeira viçosa, mas também vai ser uma palmeira também cheia de vigor, forte. Sabe, o propósito de Deus é que você seja essa palmeira que floresce, que dá fruto, que é viçosa, mas também que é forte, que é vigorosa. Isso aponta para o aspecto de você suportar tribulação. Veja, isso aponta para o aspecto de você suportar tempestade. Você ser uma árvore vigorosa, troncuda, que suporta os ventos. Vamos dizer amém, Espírito? Veja, se você é alguém que está procurando estar plantado na casa do Senhor, você já tem passado por tempestades que se fosse em outro tempo você não suportaria. Sim ou não? Se fosse em outro tempo você seria levado. Mas aquele que está plantado na casa é como essa palmeira vigorosa, cheia de com troncos fortes. Amém ou não amém, irmãos? O propósito de Deus é para você começar a palmeira. Olha para você dizer, o propósito de Deus na sua vida, você começa a palmeira que floresce. Olha para ele, o propósito de Deus na sua vida é dar frutos ainda na velhice. Olha para o seu irmão, o propósito de Deus na sua vida é ser essa palmeira viçosa, vigorosa. Amém ou não amém? Glória a Deus. Mas hoje eu quero falar que o propósito de Deus é que você também seja como uma outra árvore também. Vai lá para Isaías 61,
verso 3. É baseado nesse texto de Isaías 61, que eu intitulo a minha palavra como Carvalhos de Justiça. A palavra diz assim, Isaías 61, verso 3. Isaías está mais ou menos no meio da Bíblia. No meio. Você deve encontrar Salmos ou Isaías. Verso 1. Escrito assim. Você sabe, o início desse texto é: o Espírito do Senhor está sobre mim, lá no verso 1. E Ele me ungiu para algumas coisas. Uma das coisas que o Espírito do Senhor te ungiu, se você ler o versículo 1, vai ser exatamente isso, para você acompanhar. O verso 1 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim para algumas coisas. E aí o texto vai falando: para pregoar liberdade, libertar os cativos, e vai. E uma das coisas que o Espírito do Senhor também está sobre nós, o verso 3 fala assim: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas. Diga, uma coroa. Óleo de alegria em vez de pranto. Diga, óleo de alegria. Veste de louvor em vez de espírito angustiado. Diga, veste de louvor. A fim de que se chamem carvalhos de justiça. O propósito de quem se chamar carvalhos de justiça, irmão? Os que estão em Sião. Tudo aqui está falando, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim para colocar sobre aqueles que estão em Sião uma coroa em vez de luto, né, em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, com o propósito de que esses que estão em Sião sejam chamados de carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Diga, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Veja, o texto aqui, o telão diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim para quê? Para ordenar acerca dos tristes em Sião. Veja, irmãos, hoje quem é que está em Sião? Hoje quem é o Sião espiritual? Hoje quem é? Diga assim, somos nós. Sião é uma outra referência para Jerusalém, para Israel, né? E esses que agora nós somos, né? Nós de fato agora somos essa Sião espiritual, que lhes dê glória em vez de cinza. Na minha versão é coroa, né? Coroa de glória em vez de cinza. Óleo de gozo ou de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que esses que estão tristes lá em Sião sejam chamados de árvores de justiça. Na minha versão está escrito carvalhos de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Veja, irmãos, quando é que o Senhor é glorificado então? Fala para o seu vizinho: quando você for chamado de carvalho de justiça. Fala para o seu vizinho assim: o Senhor é glorificado, irmão, quando você for chamado de carvalho de justiça. Veja, isso que o texto está dizendo. Propósito de trocar as cinzas por coroa de glória, de trocar, né, o pranto por óleo de alegria, de trocar o espírito deprimido, angustiado por vestes de louvor, é para que essas pessoas que estão tristes em Sião sejam chamadas de quê? Árvores de justiça, carvalhos de justiça. Amém? Quando isso acontecer, o que vai acontecer? O Senhor será glorificado. Todos querem glorificar o Senhor? Amém. Veja, então, o propósito de Deus para nós, em primeiro lugar, é que sejamos também carvalhos de justiça. O propósito de Deus para nós é que sejamos carvalhos de justiça e que nós também geremos outros que estão tristes em Sião, façamos deles também carvalhos de justiça. Como você está entendendo? Diga amém. Amém. O Espírito do Senhor está sobre você para isso. Fala para o seu vizinho: o Espírito do Senhor está sobre você para isso.
Volta lá no verso 1, olha lá o que o texto diz. O Espírito do Senhor, olha lá, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para quê? Em primeiro lugar, o Senhor te ungiu para quê? Olha para o seu vizinho, o Senhor te ungiu com o Espírito dele para você pregar. A Bíblia diz assim também: enviou-me a restaurar os contritos. Olha assim, o Espírito do Senhor está sobre você. Ele te ungiu para você restaurar. E aí a Bíblia diz também: a proclamar liberdade aos cativos. Fala assim, o Senhor te ungiu. Você é ungido para proclamar. E aí a Bíblia continua, né? Liberdade, abertura de prisão aos presos. Verso 2 continua, fala assim também: apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável, o ano da liberdade, o ano da alforria, o ano, você sabe, né? Lá em Israel havia uma lei onde havia um ano onde aqueles que estavam endividados iam ter as suas dívidas quitadas, porque chegou esse ano. Aqueles que haviam se tornado escravos, você gostou dessa ideia, sim ou não? Essa ideia, imagina se acontecesse essa ideia no Brasil, ano aceitável no Brasil. Mas tem esse ano aceitável espiritualmente. O ano aceitável, aquele que havia se tornado escravo por conta das dívidas, no ano aceitável, ele deixava de ser escravo. Então, quando é que esse ano aceitável chegou para nós, irmãos? Fica assim, quando Jesus veio. Pega a sua mão e fala assim: Jesus, tu és esse ano aceitável. Diga assim: eu fui perdoado de todas as minhas dívidas. Tudo foi quitado. Eu era escravo, mas fui colocado em liberdade. Porque o Senhor é um ano aceitável. Diga glória a Deus. Aleluia, irmãos. Jesus é esse ano aceitável. Oh, aleluia. O dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Aí sim, o verso 3 é onde eu estou. O Espírito do Senhor também te ungiu para ordenar acerca dos que estão tristes em Sião. O quê? Dá uma olhada para o irmão que está do seu lado, vê se ele está triste. Dá uma olhada. Checa se a cara dele está boa ou não. Veja, a Bíblia diz o seguinte: a ordenar acerca dos que estão tristes em Sião, o quê? Que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Diga assim: coroa, óleo, veste. Três coisas que o Senhor nos ordenou para fazermos para aqueles que estão tristes em Sião. Talvez se você está triste em Sião, o Senhor quer colocar essas três coisas na sua vida. Amém? Para quê? Para que o Senhor deseja que nós tenhamos essa coroa, esse óleo e essas vestes? Para quê, irmãos? Finalzinho do verso 3 diz: para quê, irmãos? A fim de quê, irmãos? A fim de quê? A fim de que se chamem carvalhos de justiça, ou árvores de justiça, como está aqui. Interessante, o propósito do Senhor é que nós sejamos chamados não só de palmeira que floresce, mas de carvalho de justiça. Fala para o seu vizinho: você é uma palmeira que floresce. Fala para ele assim: mas você também deve ser um carvalho de justiça. Amém? Fala para o irmão que está atrás de você: o propósito de Deus é que você seja um carvalho de justiça, irmão. Esse é o propósito de Deus, a fim de que sejamos chamados. Veja, olha aqui para mim. O Senhor deseja que sejamos chamados de carvalhos de justiça. Amém, irmãos? Poderoso isso. Mas para isso, essas três coisas precisam acontecer. E a primeira delas é essa coroa. Coroa de glória, ou coroa, vou chamar coroa do bem. Amém? Coroa do bem. Ao invés de cinza, coroa do bem. Interessante, cinza fala de morte, não é mesmo? Mas o que é essa coroa, irmãos? Abra lá em Romanos 12, 20. O Senhor deseja, para que nós sejamos carvalhos de justiça, nós precisamos dessa coroa. Amém?
que é essa coroa? Olha lá em Romanos 12. Verso 20. O que é essa coroa para nós? Amém ou não amém? Está escrito assim. A Bíblia diz o seguinte: portanto, se o teu inimigo tiver fome, o que você faz, irmão? Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás o quê? Brasas de fogo aonde? Sobre a sua cabeça. Essa é a coroa que nós devemos usar. Uma coroa de brasas de fogo. Ao invés de cinza, é essa coroa que você deve usar. Quando você estiver usando essa coroa, a palavra do Senhor diz que você vai ser chamado de carvalho de justiça. Quando você estiver dando pão para o seu inimigo, água para aquele que queria o seu mal, veja, você vai ser chamado de carvalho de justiça. A Bíblia diz que é assim que nós amontoamos brasas sobre a cabeça. Brasas. Veja, o Senhor não quer que você ande com uma coroa. Isso não vai ser sentido. O propósito é que ele vai funcionar como coroa para você se você tiver esse tipo de conduta, atitude. Se você tiver esse tipo de graciosidade para com o outro. Quantos dizem amém a respeito disso? Veja, a palavra diz o seguinte também lá em Tessalonicenses 5. Tessalonicenses capítulo 5, verso 15. Olha lá. Tessalonicenses 5, primeira Tessalonicenses capítulo 5, verso 15. Olha só o que a Bíblia diz. Esse é o propósito. Veja, irmãos, por que será que a palavra diz para nós que a vontade de Deus é de nos chamar de carvalhos de justiça? Sabe, existem muitos tipos de carvalho. Alguém já conheceu um carvalho, uma árvore chamada carvalho? Sei lá, em algum lugar você viu uma árvore, um carvalho? Sabe qual que é talvez a principal característica do carvalho? Da árvore carvalho? É uma árvore que pode sobreviver até 1000 anos. Tem espécies de carvalho que sobrevivem até 1000 anos. Fique impressionado com isso. Vejam, então, por que o Senhor deseja que nós sejamos chamados de carvalho? Certamente porque o Senhor deseja que nós também permanecemos. O Senhor deseja que você permaneça. Assim como um carvalho consegue permanecer por 1000 anos, a vontade do Senhor é que você permaneça na presença dEle. Amém? Agora, quando é que isso vai acontecer? Quando você não retribuir mal por mal. Quando você conseguir dar pão ao seu inimigo, como diz Romanos 12, então você vai amontoar brasas sobre a sua cabeça. Essa vai ser a sua coroa. E 1 Tessalonicenses diz isso também. 1 Tessalonicenses diz 5, verso 15. A Bíblia diz: evitar que alguém retribua a outro mal por mal. Não retribua mal por mal. Fala para o seu vizinho, não retribua mal por mal. Pelo contrário, segue sempre o bem. Fala para 2 ou 3 irmãos, siga sempre o bem, irmão. Siga sempre o bem. Siga sempre o bem. Entre todos e para com todos. Amém, irmãos? Fazendo isso, você tem uma coroa. Fazendo isso, você vai ser chamado. Você é um carvalho de justiça. Você vai permanecer. Veja, irmãos, é verdade isso ou não é? Alguém que não consegue retribuir com bem o mal que foi feito para ele, ele vai acabar afastando do Senhor. Vai acabar se afastando do Senhor. Mas quando você retribui bem o mal que te fizeram, então você vai ser chamado carvalho de justiça. Amém? Veja, a Bíblia diz também em Mateus 5, abra lá, Mateus 5. A palavra nos dá mais uma exortação a respeito disso. Mateus 5, 39. Vê se tem alguém perto de você sem Bíblia, chama ele para compartilhar com você. Está escrito assim: eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Ou, em algumas versões,
Não resista ao perverso. Qual que é a nossa tendência natural? Se alguém vem com perversidade com você, você começa a resistir. É ou não é? Você começa a resistir, querer dar no mesmo troco. Mas a Bíblia diz: não resistais ao mal. Pelo contrário. Aí a Bíblia diz: se qualquer te bater na face direita, oferece à esquerda. Cede logo. Cede logo. Fazendo isso, você vai amontoar a brasa sobre a sua cabeça. Assim você vai ser chamado de carvalho de justiça. Fala para o seu vizinho: o propósito de Deus é que você seja carvalho de justiça. Veja, alguém que acaba querendo vingar, porque a Bíblia diz o seguinte: não vos vingueis, não retribua mal por mal. Alguém que vai em busca da vingança, ele vai acabar de que jeito? Cinzas. Por isso, lá em Isaías 61, o propósito de Deus é trocar o quê? É colocar coroa em vez de cinzas. Quantos dizem amém a respeito disso? Essa é a primeira parte para você ser chamado carvalho de justiça. Não vos vingueis, não retribua mal por mal. Você vai amontoar uma brasa sobre a sua cabeça se você fazer o bem, retribuir com o bem o mal que te fizeram. Amém ou não amém, irmãos? Poderoso isso. Não planeje o mal. Se você tem sido resistir, se há um perverso, um mal na sua vida, se alguém tem te batido a face, não fique planejando a vingança, não fique planejando a má resposta. Não, a próxima vez que eu encontrar o fulano, ele vai falar umas boas. Não fique planejando atitudes perversas, não planeje o bem. Planeje o bem. Você vai vencer com o bem. Amém ou não amém? Planeje, você vai desconcertar o sujeito. Na hora que ele te vê e você vier com o bem, você vai desconcertá-lo completamente. Essa é a vitória. Quantos dizem amém? Segunda coisa que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós tem até uma música, né? Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria. É o óleo de alegria. Poderoso, a Bíblia fala muito de alegria. Já parou para perceber isso? Isaías 61, verso 3 também fala: para nós termos chamados de carvalhos de justiça, essa árvore que permanece, sobrevive por muito tempo, nós precisamos, primeiro, ter essa coroa do bem, e segundo, ter esse óleo de alegria. O desejo do Senhor é que tenhamos esse óleo de alegria. Seremos chamados de carvalho de justiça quando substituímos o pranto pela alegria. Substitua o pranto pela alegria. Filipenses 4,4 diz o seguinte. Filipenses 4,4, olha lá. A palavra do Senhor diz o seguinte. Filipenses 4,4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Interessante, irmãos. A palavra do Senhor está falando para você fazer isso. Alegre-se. Dá um sacode do Senhor. Vamos falar, alegre, irmão. Alegre-se. 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 Mas não é para você falar para ele assim, ó. Alguns irmãos estão. Não adianta você falar para ele assim, ó, irmão, alegre, irmão. Alegre-se. Outra vez digo, regozijai-vos. Veja, irmãos, é interessante essa orientação da palavra, porque a verdadeira alegria, olha aqui para mim, a palavra do Senhor está inclusive mandando você, olha, para você alegrar. Você poderia falar, mas o que é isso? Como é que eu vou me alegrar? Tem dia que parece que é difícil alegrar, é ou não é? Mas olha aqui para mim, a verdadeira alegria, ela não é natural. A verdadeira alegria, ela não depende de coisas exteriores para você se alegrar. Sabe o que é o problema de alguns? Eles estão sendo a dependência de alguma coisa exterior acontecer para ele poder se alegrar. Ele fica refém das coisas. Ele fica refém das coisas externas, exteriores, para ele se alegrar. Você sabia? É possível você estar no meio de uma grande tribulação e mesmo assim você se alegrar. É possível você estar
no meio de um combate, uma tempestade, mesmo assim, viu uma alegria que você não sabe como. Sabe por quê? Porque a verdadeira alegria, ela não é de fora, ela é de dentro. Fala para o seu irmão, a verdadeira alegria não é de fora. A verdadeira alegria, ela brota dentro, irmão. Ela é espiritual, por isso que o Senhor está falando, alegre-se. Alegre-se. Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, nos mostra isso. Irmão, a alegria, a verdadeira alegria não é algo da carne, não é algo natural. Algo que você depende de ganhar na loteria, ou de receber o salário, você ficar alegre. Às vezes o pagamento atrasa e você vai conseguir se alegrar. Sabe por quê? Porque ela é algo que vem de dentro, não é de fora. Olha lá, o fruto do Espírito é o quê? Amor e o que mais? Qual que é o segundo que dá aí? O segundo fruto do Espírito é o quê? Gozo, que é sinônimo de alegria. O fruto do Espírito é... Veja, diga assim, a alegria é fruto do Espírito. Não é de coisas exteriores, irmão. Quanto mais você for cheio do Espírito, mais esse fruto vai aparecer na sua vida. Alguém empurrado, mal-humorado, irritado, descontrolado, é porque está vazio do Espírito. Porque alguém que é cheio do Espírito, isso vai brotar. Veja, irmão, o que é o fruto? O que é o fruto em relação à árvore? O fruto é o que aparece, é ou não é? Ou você já viu alguém ir para debaixo de um pé de mangueira, ficando olhando, não, aquelas folhas daquela mangueira, tá bonita, viu? Você viu? Isso acontece aí. Alguém vai para debaixo de um pé de goiaba e fala assim, rapaz, mas esse tronco dessa goiabeira. Alguém vai para debaixo de uma árvore para olhar o quê? O que chama a atenção? O fruto. O fruto é que chama a atenção. Então veja, assim como o Espírito tem, a carne dá fruto, mau humor, irritação, ira. Agora, se você é cheio do Espírito, é isso que vai aparecer. Se não tem aparecido, você tem que se ligar. Fala para 2 ou 3 irmãos, se liga, irmão. O que tem que aparecer é isso aí. Se não tem aparecido, é porque está vazio. Se você se encher, vai aparecer. Se encher do Espírito, é isso que vai aparecer. Então, sabe, com força da expressão, né? Perdão, força. O pau está quebrando, né? Tribulação do quanto é lado. Mas se você é alguém que está cheio do Espírito, a alegria vai aparecer. As pessoas não querem cabular, porque só não é possível. O cara passa uma tribulação dessa, uma luta dessa, ele está manifestando nele o amor, está amoroso, está cheio de paz, está transbordando de paz, está transbordando de alegria. O que é isso? Por quê? Porque a alegria é algo que vem de dentro, a verdadeira alegria vem de dentro. E é isso que tem que aparecer mesmo. Como se diz aleluia a respeito disso? Não, por isso que o Senhor está falando, alegre-se. Alegre-se. Se você está cheio do Espírito, vai aparecer isso. É só você deixar manifestar esse fruto na sua vida. Amém ou não amém? Interessante, porque Tessalonicenses, nós acabamos de abrir, diz exatamente isso. Esse texto de Tessalonicenses faz correspondência com Isaías 61. Porque lá em Isaías 61, 3 coisas são pedidas para ser chamado de carvalho de justiça. Primeiro, coroa, óleo e veste. A coroa do bem, o óleo da alegria e as vestes do louvor. Interessante que nesse texto de Tessalonicenses, essas 3 coisas aparecem. Olha lá, primeiro fala sobre seguir sempre o bem. Fala assim, seguir sempre o bem. Sempre o bem. Diga de novo, sempre o bem. Sempre o bem. As mulheres, sempre o bem. Sempre o bem. Os homens, sempre o bem. Sempre o bem. Todos juntos, siga sempre o bem. Siga sempre o bem. Aí depois, no versículo seguinte, fala do quê? Quer ver? Ó, falou sobre alegria lá em Isaías 61. E aqui também fala o quê? Regozijai-vos quando tiver motivo. É assim que está escrito? Quando é que está falando de a gente se alegrar? Sempre, irmão. Já parou para meditar nisso? Sempre. É sempre. Sempre se alegre. Veja, isso é poderoso, isso é forte. Isso é forte. Se alegre sempre.
Será que você pode falar isso com um sorriso no rosto do seu irmão? Irmão, se alegra sempre. Se alegra sempre. Veja, olha aqui para mim. Terceira coisa interessante. Terceira coisa. Lá em Isaías 61 fala da coroa do bem, né? Para não virar cinza. Fala da veste do óleo de alegria e das vestes de louvor. Se essas coisas acontecerem com aqueles que estão tristes em Sião, eles vão ser chamados de quê? Carvalhos de justiça. Carvalhos de justiça. Acontecer em Código 3, irmão. Nosso texto base é o 3. Se isso acontecer com aqueles que estão tristes em Sião, eles vão ser chamados de carvalhos de justiça. Se você, irmão, olha, isso vai acontecer com você. Se você é alguém que segue sempre o bem, não retribui mal por mal. Se você é alguém que se alegra sempre, a pessoa vai falar, rapaz, esse é um carvalhão, viu? Que vai permanecer por 1000 anos. Ficar com as raízes, né, fortes, vai permanecer um carvalho. Mas tem uma terceira coisa, para você ser chamado de carvalho de justiça, que é o quê? Vestes de louvor. Vestes de louvor em meio do espírito angustiado. É ou não é? É isso que o Senhor deseja que você tenha. Em vez de você ter um espírito angustiado, ou espírito, tem outras versões diz deprimido, em algumas versões está escrito. Em vez de você ter esse espírito angustiado ou deprimido, o propósito de Deus é que você tenha vestes de louvor. Vestes de louvor. Interessante, irmãos. Propósito de Deus para a sua vida, preste bem atenção nisso. Propósito de Deus para nós é que nós tenhamos vestimentas de louvor, não apenas momentos de louvor. Para alguns, louvor é só na hora do culto, aqueles 30 minutos, 40 minutos que antecede a palavra. Aí é o momento de louvor dele. Mas o propósito de Deus, olha aqui para mim. O propósito de Deus para você não é que você tenha momentos de louvor. O propósito de Deus para mim e para você é que nós tenhamos vestes de louvor. Já parou para meditar nisso? Que você tenha uma vestimenta, você está vestido disso. Você está com uma roupa de louvor. Então, você vai para casa, você está com essa roupa. Qual roupa que você está? Eu te amo. Você vai para o serviço de que jeito? Hã? Eu te amo, meu Senhor. Você vai pegar o 033? Como é que você entra no 033? Eu te amo. Você vai com vestes de louvor, irmão, para onde você for. Porque essa é a sua roupa. Olha aqui para mim. Essa é a sua roupa, é a que você usa. Não é momentos de louvor. Como você entendeu antigamente? Porque veja, não tenha momentos de louvor, tenha vestes de louvor. Fala isso para o seu vizinho, não tenha momentos de louvor, tenha vestes de louvor. Você tem que estar vestido com isso. Essa deve ser a sua roupa. Essa deve ser a sua roupagem. Amém ou não amém, irmãos? O louvor não é quando você está ouvindo uma música. Muita gente diz, não, eu estou num momento de louvor. Não. É estilo de vida. Você vive louvando. Você está o tempo inteiro louvando. Né? Pagamento não sai, você louva. Eu te amo. Eu te amo. Está o tempo inteiro louvando. Vai ter que levar o menino UPA nos planos. Você louva. Eu te amo. Veja, isso combina com o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses. Eu vou ter que sair daqui, tem que levar o Watson. Tem que levar ele. Não posso, não para. Mas estou louvando. Na hora de chegar lá é capaz de nem tossir mais nenhuma vez. Geralmente é assim. Abra lá 1 Tessalonicenses 5. Interessante porque combina com o que está escrito aqui, irmãos. Eu creio que esse texto de 1 Tessalonicenses
se relaciona com 15, irmão, a partir do verso 15. Se relaciona com Isaías 61:3. Porque olha lá, as 3 coisas que nós vemos em Isaías 61:3 estão aqui, né? A coroa do bem, o óleo da alegria e também, avança para mim, por favor, verso 17, 18. Orar sem cessar. Orar também é o louvor é uma oração. Você sabe, né? O louvor é uma oração. Uma oração cantada. Seu vizinho, fala ele assim: o louvor é uma oração cantada. E você pode orar sem cessar. E a Bíblia diz o seguinte, no verso 18: em tudo dai graça. Dar graça é louvar, irmão. Aqui está a veste de louvor. Dar graça. Interessante, irmão, presta atenção no português aqui. A Bíblia não está falando por tudo você dá graça, não. O que está escrito aqui? Em tudo. Né? Você tropeçar no meio da rua, pá, arrancar metade da unha. Obrigado por essa pedra aqui, Senhor. Não vai fazer isso. Ou você está num momento de enfermidade, você fala assim: obrigado por essa enfermidade aqui. Nada disso, você não é por tudo, não. É em tudo. Ou seja, é na situação, passando aquela situação, mesmo que você passando por aquela situação, você dá graça. Quando você entendeu, diga amém. O pagamento não sair, tem ninguém com pagamento atrasado, não. Não sei se eu estou falando isso aqui. Você é mesmo que atrasado. Olha aqui. Mas o pagamento atrasou, obrigado, Senhor, porque o pagamento atrasou, não. Naquela situação, o pagamento é atrasado, você dá graça. O pagamento atrasou, mas eu te amo. Naquela situação, você dá graça. Naquele momento que você está vivendo, não é você vai dar graça por causa daquele momento, mas dentro daquele momento, você vai dar graça. Quantos dizem amém a respeito? Vivendo aquele momento, você vai dar graça. Quantos dizem amém a respeito? Amém. Agora interessante, irmão. Volta lá para Isaías. Eu creio que esse texto é um texto correspondente. Vai lá para Isaías 61:3. Esse carvalho, ele tem um nome. Qual que é o nome desse carvalho? A Bíblia chama esse carvalho de quê? Essa árvore, como é que Deus chama? Carvalho de justiça ou árvore de justiça. É interessante isso. Sabe, é interessante porque nós só vamos conseguir ser essa árvore de justiça, ou esse carvalho de justiça, esse carvalho de 1000 anos. Você imagina uma árvore de 1000 anos. Tem árvore que vive até 1000 anos, é incrível isso. Veja, ou seja, há uma árvore que permanece mesmo. Nós só vamos permanecer se nós termos esse carvalho aí, que tiver essa coroa do bem, esse óleo de alegria, essa vestimenta de louvor. Aí a gente vai ser esse carvalho, não vamos ser chamados de carvalho. Quantos querem ser chamados de carvalho de justiça? Interessante isso. Mas veja, nós só vamos ser chamados de carvalho de justiça quando nós abandonarmos a nossa justiça. Presta atenção. Você só vai conseguir ser chamado de carvalho de justiça se você abandonar a sua. Quer ver só? A sua justiça. Por isso que Deus falou: você não vai ser somente chamado de carvalho. Poderia falar, né? A fim de que eles sejam chamados de carvalhos. Já seria um bom elogio. E carvalhos são árvores que vivem até 1000 anos. O propósito disso, você não seja chamado apenas de carvalho, não. Você seja chamado de carvalho de justiça. E aí só vai conseguir isso se você abandonar a sua. Entendeu só? Por exemplo, a Bíblia diz lá que você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça, se você fizer o quê? Quando o teu inimigo te pedir pão, te pedir água, por exemplo, e você der, aí você tem que abrir mão da sua justiça, é ou não é? Porque aí logo bate a justiça, é ou não é? Logo que vem o sentimento de justiça. O cara me fez mal, o cara falou coisas injustas contra mim, o cara até me traiu. O que te bate agora? Sentimento de quê? De fazer justiça. Agora é o momento de fazer justiça. É ou não é?
para você amontoar brasa sobre a sua cabeça, você vai ter que abrir mão de quê? Do quê, irmão? Da justiça. De ser o justo. Por quê? Porque o cara roubou, vamos supor, e a culpa caiu em você. Passa-se um tempo, você tem a oportunidade de retribuir, ou de expor, ou de fazer qualquer coisa. Retribuir o mal que ele te fez com outro mal, talvez. Um prejuízo para ele. O que você vai fazer? Você amontoar a brasa sobre a sua cabeça. Diga assim, abrir mão da justiça. Deixa Deus fazer. Ele vai fazer uma coisa. Eu não vou fazer nada. Foi o que Davi fez. Saul estava o tempo inteiro atrás dele querendo matar ele. Eu não é. Diga que ele estava com a espada, podia matar, o que ele fez? Ele podia alegar legítima defesa. Sim ou não? Como é que estávamos compartilhando aqui? Podia alegar legítima defesa. Ele matou. O que ele fez? Deus é que vai fazer. Deus é que vai fazer. Ele abriu mão do quê? Da justiça. E aí ele retribuiu o mal que Saul estava fazendo com ele, com o quê? O que ele amontou sobre a cabeça dele? Coroa, brasa viva. Quer ver só um outro motivo por que você tem que abrir mão da justiça, para você se chamar de carvalho de justiça? Olha só. Geralmente nós ficamos querendo um motivo que justifica, presta atenção na palavra, justiça, justifica a nossa alegria, ou não é? Se tem algo que justifica a nossa alegria, o que você faz? Você alegra, ou não é? Aumento de salário, vai ganhar R$500 a mais para esse mês. O que você vai fazer? Justifica a minha alegria. Só para eu ter contado essa suposição, tem um monte de irmão que tá alegre. Só para você ver, né? São Paulo terminar o segundo turno invicto, que vai dizer? Alegria. Presta atenção, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Nós queremos um motivo que justifica a nossa alegria. Agora, presta atenção. Se não tiver um motivo que justifica a nossa alegria, você abrir mão desse motivo que justifica a sua alegria e se alegrar a si mesmo. O que você vai estar fazendo? Diga, vestes de louvor. Aliás, óleo de alegria. Você abriu mão da justiça, abriu ou não abriu? Abriu mão do motivo que justificaria a sua alegria. Tem que abrir mão da justiça. Terceiro, presta atenção. Olha aqui para mim. Terceira coisa. Quer ver só? Outra coisa que você tem que abrir mão da justiça. Talvez tenha acontecido algo na sua vida, uma decepção, uma traição, uma frustração, e aí você chega à conclusão que é justo eu ficar magoado, é justo eu ficar deprimido. O texto diz lá, ó, em vez de espírito angustiado. Talvez tenha um motivo que você fala assim, não, é justo eu ficar angustiado, porque o fulano falou de forma muito grosseira comigo, né? O fulano ele foi muito áspero comigo, ele falou coisas que eu não merecia ouvir. É ou não é? Aí você chega à conclusão o quê? Qual que é a conclusão que você chega? Por causa da justiça, qual que é a conclusão? É justo eu ficar angustiado. É ou não é? Ele falou aquelas coisas não estão erradas, tá ou não tá? Tá ou não tá? Tá. Você merecia ouvir aquelas coisas? Não merecia. Então a conclusão óbvia que você chega aqui é justo. Você está com o espírito angustiado. É ou não é justo? Você vai chegar a essa conclusão. Mas, para você vestir vestes de louvor, você vai ter que abrir mão do quê? Da justiça. Você vai ter que abrir mão da justiça. Aí você vai conseguir louvar e dar graças e não ficar angustiado e chateadinho com o irmão, com a pessoa do seu lado, porque você abriu mão da justiça. Amém. Aí você veste roupa de louvor. Aí sim você usa roupa de louvor. E aí, porque você abriu mão da justiça, Deus vai chamar você de quê? Carvalho de justiça. Quantos dizem glória a Deus por isso? Fique de pé no seu lugar. Aleluia.
Fica de pé. Seu lugar. Fala pro seu vizinho, você é um carvalho de justiça. Oh, aleluia. Fala para ele, abre mão da sua justiça para você ser carvalho de justiça, irmão. Abre mão da sua. Abre mão da sua. Assim você vai ser chamado carvalho de justiça. Pega na mão do seu irmão, olhe por ele. Olhe por ele, olhe por ele, olhe por ele para que ele seja carvalho de justiça. Olhe por ele para que ele abra mão da justiça dele.